Ô, Daniel, um outro assunto aqui que eu queria abordar com você. Recentemente eu vi que você deu uma entrevista falando um pouco sobre a posição de vocês em relação à Itaú, né? Você falou também um pouco da questão da sacada do banco em comprar ali parte da XP. Eu queria saber, na verdade, como que você viu essa estratégia da saída do Itaú da XP e que você falasse um pouco mais sobre a sua percepção de retorno que o banco pode acabar proporcionando ali ao investidor. Quando a gente montou a nossa posição de Itaú, que foi há mais ou menos uns 3 meses atrás, a gente identificava exatamente essa questão de que o mercado ignorava a participação que ele tem na XP. E que todos os movimentos que a gente estava assistindo, tanto da B3 quanto da CVM, em relação aos BDRs, aos recibos negociados no Brasil, nos levavam a crer que teria uma chance do tamanho do Itaú de fazer uma reestruturação no sentido de listar a XP aqui no Brasil e destravar a posição que ele tinha. Com isso, obviamente, ele tem um ganho de capital relevante, que quando ele faz esse spin-off, o ganho de capital passa para o acionista, e aí o acionista decide se ele fica com as ações ou se ele vende, e aí ele se apropria do imposto de renda pelo ganho do capital. Então, quando a gente fazia essa análise, nós enxergávamos um potencial de retorno de mais ou menos 30%, só por esse aspecto de destravar valor das ações da XP. Então, isso acabou acontecendo, esse movimento ocorreu, e aí daqui para frente, aí sim a gente já vê como uma questão mais de banco mesmo, uma dinâmica de negócio de crédito, uma dinâmica de banco puramente. Tá? Então, assim, na nossa visão, daqui em diante, o upside ele já começa a ficar mais limitado. Tá? Então, daqui para frente, a gente já não tem mais tanto apetite assim para ficar investido no Itaú. O que a gente via, obviamente, era como uma segunda maior posição do Ibovespa e com a liquidez que o banco tem, era uma empresa que estava com 60%, 70% de upside lá dos níveis de preço que ela se encontrava, em razão de ter caído no pós-Covid e não ter recuperado. E com essa potencial de destravar valor, de ter um unlock value relevante do seu market cap. Agora, isso aconteceu, então, claro, tem os passos ainda para acontecer formalmente, mas é uma notícia que está no mercado, todo mundo já faz conta com isso, já sabe dos efeitos que isso tem. Então, daqui para frente, a gente vê mais como uma atividade bancária mesmo, então a gente está reduzindo a posição, a gente já fez uma redução bem expressiva da posição que a gente tinha depois desse rally, e daqui para frente tem que olhar como uma visão de banco mesmo, de crédito, de expansão de crédito e de retomada da economia brasileira e, obviamente, dos níveis de inadimplência estáveis daqui para frente. Chamar o Marco Saravalli aqui para a nossa conversa. Marco, você tem perguntas para o Daniel? Fique à vontade. Oi, Daniel, bom dia. Acho que o meu sinal está um pouco quadrado, mas acho que está chegando o áudio aí, né? O Daniel, acho que a pergunta agora do momento é o seguinte: a gente está com bolsa a 118 mil pontos. A pergunta famoso, tá barato, tá caro, vale a pena entrar agora? Como é que vocês estão vendo aí 2021? Tão com caixa, ou alocaram tudo caixa, assim, agora é hora de zerar o caixa, de alocar tudo. Como é que vocês estão com essa gestão aí? Como é que está o tamanho da visão ou otimismo nos fundos? Bom dia, Marco. Bom, eu vejo o seguinte, tá? Eu tenho uma visão muito otimista para a Bolsa ano que vem. Eu continuo acreditando que a gente ainda vai continuar com uma certa alta, o upside ainda é relevante, mas talvez não necessariamente no Ibovespa. Eu acredito que agora começa a chegar aquela hora que eu digo que é a hora que eu mais gosto, porque quando tem o rally está na primeira linha, e a gente tem um viés muito grande com empresas de small e mid caps. Então a gente acaba ficando um pouco de fora, até às vezes um pouco triste desses rallies rápidos, assim, porque as small caps acabam não acompanhando
esse salto que a liquidez acaba ganhando num primeiro momento. Em compensação, num segundo momento, são as empresas que acabam tendo um retorno significativamente maior. Então, daqui para frente, eu vejo com bons olhos a parte de segunda e terceira linha. Tá? Eu começo a ficar bastante animado com uma migração eventual dessa liquidez transbordando de primeira linha, que subiu bastante, uma Vale, Petro, bancos mesmo, começar a transbordar isso para outros negócios, outras empresas que não acabaram capturando esse retorno ainda. Tá? Então, a visão para a Bolsa, Ibovespa, ela é positiva, mas talvez não tão grande quanto essa pernada recente que a gente viu de outubro para cá. E aí vejo o upside mais relevante na parte de segunda e terceira linha. Boa. Então, resumindo, vocês estão alocados 100% hoje? A gente está por volta de 90% alocado, sempre com algum tipo de caixa para alguma ocasião especial. E a gente já começa a ver algum tipo de momento para montar algum tipo de hedge no portfólio, independente de saber se vai ter algo ou não, mas a gente gosta sempre de ter algum tipo de proteção na carteira. Então, a gente acha que nesses momentos de euforia começa a ficar interessante também de ter algum tipo de proteção, ter algum tipo de hedge para alguma coisa que a gente ainda não está vendo.